Fala, torcedor gremista, eu sei que vocês estão com saudades do Grêmio, estão com saudades do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil, porque esse momento é um momento de Copa do Mundo. Mas essa proposta que eu apresento para vocês hoje nesse vídeo é juntar as duas coisas, o Grêmio e a Copa do Mundo de 2018. Como é que a gente vai fazer isso? Relembrando a passagem do técnico Tite pelo Grêmio, e eu inclusive me arriscaria a dizer que se não fosse a passagem do Tite pelo Grêmio, ele não estaria hoje carregando o sonho do Hexa para o futebol brasileiro. Então vamos lembrar como é que se deu a passagem desse treinador pelo Grêmio. Vamos retomar para o ano de 2000. O Grêmio favorito, com o Ronaldinho Gaúcho, um time badalado, perde uma final do Campeonato Gaúcho para o Caxias. Um time certamente inferior, um time que não era apontado como favorito, surpreende o gigante com o Tite na casa-mata, e isso de imediato desperta uma curiosidade sobre quem era aquele profissional que estava conduzindo o Caxias a um título importantíssimo e surpreendente. E vale lembrar que aquele título do Caxias, por 17 anos, foi o título que o interior conseguiu oferecer ao Campeonato Gaúcho, porque só em 2017, no ano passado, o Novo Hamburgo conseguiu quebrar a hegemonia da dupla Grenal. Então o Grêmio vira a temporada de 2000 para 2001 sem treinador e pensa em outros dois nomes antes do Tite. O primeiro, Carlos Bianchi, o treinador argentino multicampeão pelo Boca Juniors, que não vem para o Grêmio, não aceita o convite. E aí uma história que é curiosa, mas que é verdadeira, a segunda opção para o Grêmio naquele momento era o Paulo Roberto Falcão, um nome de larga experiência e larga história no rival Inter, no Roma, na seleção brasileira, mas ele também declinou do convite, e aí o Falcão indica o Tite. O Falcão chega para o presidente da época, o José Alberto Guerreiro, e fala: olha, lá em Caxias do Sul tem um profissional muito bom, acabou de ser campeão, busca o Tite. E é isso que o Grêmio faz, o Grêmio contrata o Tite a partir de uma indicação do Paulo Roberto Falcão. Bom, aí começa 2001, o Grêmio com o Tite, com seus métodos de trabalho que foram se desenvolvendo ao longo da carreira, e os resultados são imediatos. O Campeonato Gaúcho, uma conquista tranquila, o Grêmio o melhor time disparado, sem problemas, com muito sucesso naquela campanha. E aí a Copa do Brasil de 2001, o grande título que o Tite conseguiu comandar numa equipe que jogava num 3-5-2 extremamente móvel, com inversão de jogadas, troca de posições, Tinga no meio campo, Zinho como armador, e o Grêmio vence daquela maneira como todo mundo se lembra, sobre o Corinthians no Morumbi, placar de 3-1, realmente uma grande vitória, um título que assinou o trabalho do Tite naquele momento e colocou ainda mais em evidência dentro do futebol brasileiro. Com 2 títulos na bagagem, o trabalho sendo elogiado, sendo bem visto pela torcida e pela imprensa, o Grêmio e o Tite abrem 2002, muitas expectativas, e nem poderia ser diferente. Reforços foram contratados, o time se reforçou e apostou na Libertadores como grande objetivo do ano, e a campanha na Libertadores de 2002 era muito boa até a fase de semifinal. E aí os gremistas vão lembrar o que aconteceu naquele emblemático jogo contra o Olímpia, no Olímpico, no jogo de volta da semifinal. Aqui cabe um adendo, porque naquele ano de 2002 era o ano do centenário do Olímpia. O Olímpia estava fazendo 100 anos e dizem as más línguas que a Conmebol fez uma força para o Olímpia nesta data festiva, neste ano festivo, uma força para que pudesse chegar à final e posteriormente ser campeão, o que de fato aconteceu sobre o São Caetano. Mas naquela semifinal, o Grêmio e o Tite, aquele jogo do Olímpico, o Grêmio fez uma excelente partida, conseguiu fazer o seu gol com o Zinho, chegou a fazer o segundo gol com o Claudio Miro, um lance que na minha avaliação é absolutamente legal, mas o Bandeira acaba assinalando o impedimento do Luiz Mário, vocês estão acompanhando aí, um lance extremamente polêmico que até hoje os gremistas se lamentam e não concordam com a marcação. Na sequência, nos pênaltis, o Olímpia acaba levando a melhor, o Olímpia do Tavarelli, que depois chegou a jogar no Grêmio em 2004 sem o menor sucesso, e aí sem dúvida nenhuma uma grande derrota, uma marca que acaba ficando negativa nessa passagem do Tite pelo Grêmio, porque a Libertadores de 2002 era uma aposta muito forte da direção, muito forte do clube, e acabou não acontecendo muito por conta desses problemas de arbitragem que foram flagrantes e que até hoje marcam a história recente do Grêmio e, sobretudo, a passagem do Tite pelo Grêmio no ano de 2002. Mesmo com essa derrota, uma derrota emblemática, uma derrota traumática, inesperada, uma queda sintomática na Libertadores, o Grêmio conseguiu reagrupar forças,
conseguiu remotivar o elenco ao longo daquele ano e conseguiu fazer um bom Campeonato Brasileiro. Em 2002, vale lembrar, foi o último ano em que o Campeonato Brasileiro foi disputado no sistema mata-mata. Classificavam-se 8 e entre eles iam se enfrentando até chegar ao campeão. Já no ano seguinte começou o sistema que é vigente até hoje, o sistema de pontos corridos. Bom, o Grêmio, mesmo eliminado, mesmo traumatizado por conta da Libertadores e da maneira como perdeu para o Olímpia, como a gente acabou de falar, conseguiu reaglutinar forças, conseguiu se remotivar e, muito pelo trabalho do Tite, se classificou, eliminou o Juventude nas quartas de final e acabou sendo eliminado para o então campeão Santos, de Robinho, de Diego, um time fortíssimo que marcou a época. E o Grêmio, mesmo com aquela eliminação na semifinal, conseguiu a classificação para a Libertadores do ano seguinte, de 2013, e mais uma vez renovou as esperanças no trabalho do Tite, no trabalho daquele elenco de jogadores para, de repente, voltar a conquistar a América um ano depois do trauma da eliminação diante do Olímpia. Só que aí em 2013 algumas situações começam a mexer com o ambiente do Grêmio e o trabalho do Tite passa a sofrer algumas interferências e os resultados de campo já não são os mesmos. É bom lembrar que a partir daquele ano há uma mudança na direção de futebol do Grêmio, o presidente passa a ser Flávio Obino, e logo no início do ano o Grêmio perde uma longa invencibilidade nos Grenais, uma invencibilidade que durava praticamente 4 anos, mais de 10 clássicos. O Grêmio perde de virada um clássico Grenal pelo Gauchão por 2-1 no Olímpico, e aquilo já mostra que o ano não seria tão bom assim. O Gauchão fica para o Inter, o Grêmio aposta novamente todas essas fichas na Libertadores, faz uma boa primeira fase, elimina o próprio Olímpia na fase de oitavas de final, dando uma espécie de revanche do que aconteceu na semifinal do ano anterior, mas aí nas quartas de final contra o Independiente de Medellín, o Grêmio vai fazer o jogo decisivo na Colômbia e o Darley comete uma falha lamentável, solta uma bola nos pés do atacante, o Grêmio é eliminado da Libertadores e o trabalho do Tite vai sofrendo um desgaste natural por conta dos resultados que no primeiro semestre de 2013 já não eram nada positivos como estavam sendo nos anos anteriores. Nesse mesmo ano de 2013 ocorre um episódio que é emblemático e que, digamos, que de certa forma marca negativamente o trabalho do Tite e a passagem do Tite pelo Grêmio. O repórter Luiz Henrique Benfica, um ótimo repórter, aliás, fazia uma entrevista com o presidente do Grêmio, Flávio Obino, sobre uma outra situação, sobre uma outra negociação, e sem se dar conta que a entrevista e a ligação já tinha sido encerrada, o presidente Flávio Obino começa a conversar com outros dirigentes que estavam na mesma sala e nisso o repórter, o Benfica, está ouvindo o que está sendo falado ali e ouve claramente o Obino e os outros dirigentes criticando os métodos do Tite, as escolhas do técnico Tite, e um desses dirigentes chega a chamar de ovelhinhas, esse foi o termo utilizado, ovelhinhas, os jogadores Luiz Mário, Rodrigo Fabre e Anderson Lima. O que ele queria dizer com isso? São ovelhinhas do Tite, esses jogadores são protegidos e ele não tira do time de jeito nenhum. Olha, o repórter praticou o jornalismo, ouviu isso, e evidentemente publicou no dia seguinte numa capa de 0 hora, uma das mais repercutidas e lembradas até hoje. Essa soma de fatores, resultados insatisfatórios em campo no primeiro semestre, com perda de Grenal, perda do Campeonato Gaúcho, eliminação relativamente precoce na Libertadores de 2003 e ainda o desgaste gerado pelo episódio das ovelhinhas, praticamente minaram o trabalho do Tite do Grêmio. E pouco depois ele acabou deixando o clube, pedindo demissão e se afastando em junho de 2003. Então o Tite ficou de janeiro de 2001 a junho de 2003, fez 173 jogos, conquistou a Copa do Brasil e o Gauchão de 2001 e deixou um legado, deixou um trabalho para que os seus sucessores continuassem na equipe do Grêmio. Torcedor gremista, eu quero saber de você. Você sente saudades do trabalho do Tite do Grêmio? Deixa a sua opinião.